Olá, pessoal, tudo bem? A gente veio aqui hoje para estar apresentando, né, o projeto que a gente desenvolveu. Nosso projeto integrador, ele teve como tema o impacto da tecnologia no ambiente de trabalho remoto, né? A gente esteve fazendo uma parceria com a empresa Galboni Contabilidade, que é uma empresa que é voltada para esse tipo de trabalho remoto, né, o trabalho online. Então, uma de nossas integrantes aqui trabalha nessa empresa, então achou ali uma boa oportunidade para estar fazendo esse estudo sobre essa empresa, ligada já com o tema que a gente abordou no projeto. Então foi muito bacana fazer esse contato ali mesmo para entender como que funciona ali a visão deles sobre o trabalho remoto, como é que funciona, a visão do colaborador, também a visão do empregador. Então a gente trouxe aqui para vocês, espero que vocês gostem, espero que possa contribuir, né, para a formação dos outros alunos que também estão cursando junto com a gente e também que o professor consiga entender o que a gente quis mostrar através do nosso estudo. O grupo é composto por mim, Raíssa, a Daniele e a Franciele. Então vamos lá, vou começar a apresentação. Nesse primeiro slide eu quis expor o que é a tecnologia no ambiente de trabalho remoto, né? Então, nada mais é do que o uso de ferramentas e plataformas digitais que permitem que os funcionários realizem suas atividades profissionais fora do escritório tradicional, né? Que é o que a gente estava acostumado e com o tempo aí, né? Com algumas consequências, algumas situações que a gente foi enfrentando aí ao passar dos anos, permitiu com que essa tecnologia chegasse mais perto da gente, né? Então, hoje em dia a gente vê que tem bastante empresa que já adotou esse método, né? Do trabalho remoto. Não são todas, mas bastante já adotou esse método. Então, basicamente é isso. É o escritório que não é mais aquele escritório tradicional, né? Ele passou a ser mais abrangente na tecnologia. Então, esse conceito, principalmente, ele ganhou destaque após a pandemia, né, da Covid-19 que a gente enfrentou por um tempo aí. Então, esse acontecimento, ele acelerou a adoção dessas práticas do trabalho remoto em muitas empresas, né. Alguns aspectos que a gente percebe com essa tecnologia que entrou agora para o mercado de trabalho é a comunicação, né, e a colaboração. Então, aumentou muitas opções de comunicação. Então, a gente tem várias plataformas que hoje em dia a gente consegue estar fazendo reuniões online, né? Tendo chat com os demais funcionários. Então, com também o aumento da procura pela tecnologia no ambiente de trabalho remoto, também teve essa demanda, né? De aplicativos e plataformas que permitisse que a gente tivesse um contato maior também, permitisse que a gente realizasse as reuniões que normalmente é realizada nos escritórios tradicionais, né? Então, isso foi tudo consequência né, da tecnologia que começou a vir pro ambiente de trabalho. Também vem o gerenciamento de projetos e tarefas. Então, hoje em dia, a gente tem muitas opções de ferramentas, né, que ajudam a organizar as tarefas do dia a dia. Acesso e segurança de dados também. A gente tem muitos serviços de armazenamento em nuvem, segurança da informação também. Então, essa tecnologia ela já veio com uma bagagem muito extensa, né, que vai proporcionar para a gente um ambiente de trabalho bom, seguro, né, que hoje em dia está cada vez mais procurado. No próximo slide aqui, né, eu quis destacar para vocês, a gente elaborou para vocês um pouco dos benefícios, né, que são muitos, mas também vem alguns malefícios, que não seriam malefícios, né, mas são coisas que a gente tem que se adaptar por escolher o ambiente de trabalho remoto, né, não o tradicional, como a gente está acostumado, né. Então aí, a gente pode ver, né, que essa tecnologia que veio para o ambiente de trabalho, ela trouxe como principais benefícios uma comunicação mais rápida, o aumento da produtividade, aumento de tarefas repetitivas, automação de tarefas repetitivas e possibilidade de trabalho remoto, né? Também, como eu havia dito, também teve aumento dos malefícios. Então, como a dependência da excessiva de dispositivos eletrônicos, problemas de segurança cibernética, diminuição da interação humana, né? Mas isso daí é coisas que com o tempo você vai se adaptando, né? A gente até, mais pra frente eu vou mostrar pra vocês, a gente fez um formulário, foi a nossa metodologia utilizada, então a gente conseguiu entender, através da empresa que a gente utilizou para fazer esse estudo, como é a visão deles, né? Que também pode ser que tenha malefícios e também, muitas das vezes, benefícios. Então a gente vai entender melhor, com uma empresa que já faz a prática dessa tecnologia no ambiente de trabalho, a gente vai entender melhor como é que funciona, como é a visão deles, mais pra frente a gente vai entender melhor sobre isso. Aqui, né, eu coloquei um resumo, né, sobre a tecnologia e como ela aumentou, né, após a pandemia que a gente teve. Então, muitas pessoas percebem isso é fato. Esse aumento da tecnologia, sem dúvida, foi pós-pandemia. Já existia, sim, mas só tomou essa proporção tão grande após a pandemia, né, que foi necessário para muitas empresas, para se manter ali, ter esse método de trabalho para conseguir manter seus negócios, manter a sua administração. Então, foi impulsionado, sem dúvida, pela necessidade da adaptação das empresas e indivíduos nas novas formas de trabalho e interação, né? Então, teve que adotar o trabalho remoto, o e-commerce e digitalização, né, de documentos, educação e aprendizagem online, que a gente tem muitas opções agora, inclusive como a gente cursa é o EAD, então a gente tem essa oportunidade de estar cursando pelo EAD, né, que facilita muitas vezes na correria do dia a dia, esse EAD facilita bastante. Então,
A gente tem também a segurança digital. Então, com certeza, a gente não pode deixar de citar, né? Que esse aumento veio devido à pandemia que a gente enfrentou ali no ano de 2020, que tomou uma proporção muito grande, infelizmente. E com ela veio essa oportunidade de estar ingressando no mercado de trabalho um pouco mais de tecnologia. Aqui a gente elaborou um gráfico que praticamente ele mostra, né, como esse aumento foi bem impactante nos anos de 2019 a 2023. A gente vê nitidamente, né, que houve um aumento considerável, né, da tecnologia no ambiente de trabalho. Então a gente percebe que de 2019 ali era quase nula, né, a quantidade da tecnologia no ambiente de trabalho. E em 2023 ali a gente já está quase em 100%, né? Então a gente consegue entender através do gráfico com mais clareza esse aumento, que foi bastante impactante, né, em todas as empresas. Aqui a gente trouxe um pouco para vocês entenderem qual foi a metodologia que a gente utilizou. Como eu havia dito, né, a gente fez um formulário, a gente achou uma opção muito bacana, até porque a empresa que a gente estudou não é daqui da nossa cidade, né? Então a gente teve esse contato com eles para entender melhor como que funciona, né? Como que é a perspectiva deles sobre esse tipo de trabalho. A gente fez esse formulário, né, pra gente compreender o cenário atual da empresa. Então, o objetivo era realmente ter uma visão mais ampla sobre o que precisa ser melhorado, alterado nesse ambiente corporativo, né? E pra gente entender como que funciona o esquema ali deles nesse ambiente de trabalho. A gente deixou aqui, agora mais pra frente eu vou estar mostrando pra vocês os slides das perguntas que a gente elaborou, né, pra vocês. E a gente filtrou elas, as mais interessantes, pra vocês estarem entendendo um pouquinho do que eles passaram pra gente. E agora a gente quer passar pra vocês também ter essa noção de como que funciona. Aqui eu deixei algumas perguntas, né, e as suas respostas também. Então, por exemplo, aqui a gente fez uma pergunta pra eles de quais eram os maiores desafios de gerir um trabalho remoto. E eles responderam que é cuidar da equipe, e esse é o maior desafio que eles enfrentam, né? Porque é uma equipe bem grande, então cada equipe ali é no seu setor, então, querendo ou não, tem que ter uma gerência ali, né, bem trabalhada para administrar toda a equipe. Eu vou disponibilizar também esse slide aqui para quem quiser estar olhando com mais detalhes, né? Às vezes a gente não consegue explicar com tanto tempo, né? Com todos os detalhes possíveis, então eu vou deixar o slide para vocês estar verificando. Mas eu vou estar também explicando aqui para vocês, né? Um pouco de cada pergunta e as respostas que a gente obteve. Então, aqui a gente teve a outra pergunta que a gente fez, que quais são as ferramentas que vocês acham essenciais para fazer o controle de tempo de trabalho, né? Então, eles responderam que ferramentas de controle de jornada eletrônica e ferramentas de atividades. Então, isso aí também é extremamente importante, porque a gente às vezes tem um preconceito de achar que quem trabalha no remoto, às vezes não tem aquele monitoramento, né? E às vezes acha que até não deve trabalhar menos. Até teve uma outra pergunta aqui que a gente fez para eles, que eles citaram esse assunto, né? Que foi ali, quais são as habilidades e competências essenciais que os profissionais precisam desenvolver para ter sucesso no ambiente de trabalho. Eles colocaram ali responsabilidade, senso de urgência quanto às entregas de trabalho, porque não deixa de ter prazos, né, para entregas. Então, eles deixaram bem claro isso. E, principalmente, saber que o trabalho remoto não quer dizer que você vai trabalhar menos. E isso é um fato que a gente, às vezes, pensa que pode ser que é um trabalho mais fácil, mas não é. É um trabalho comum e é mais fácil no quesito, assim, que tem uma infinidade de benefícios ali, tanto para o colaborador quanto para a empresa também. Então, a gente tem que olhar esses dois lados aí. Aqui outra pergunta que a gente fez para eles é de qual forma você acha que a tecnologia te influenciou para escolher esse modelo de trabalho. Aí ele colocou que foi 100% influenciado pela tecnologia. Sem ela, não teríamos como trabalhar assim. Então, é exatamente o que a gente falou até aqui. A tecnologia foi que possibilitou todas essas facilidades, né, que trouxe ao trabalho remoto. Então, a tecnologia é total responsável por esse método que hoje foi escolhido por diversas empresas. Aqui a gente perguntou também para ele qual as maiores desvantagens e vantagens, né, que eles enxergam no dia a dia. Ele colocou que a vantagem é a liberdade de estar em casa, cuidar dos filhos estando mais próximo e ter mais liberdade geográfica, que é a flexibilidade que esse tipo de trabalho proporciona aos colaboradores, né? Então a gente sabe que você estando ali na sua casa, você fica um pouco mais confortável, às vezes com o horário, né? Principalmente mães que enfrentam uma rotina um pouco mais corrida, né? Então ali até eles destacaram essa parte que provavelmente muitos colaboradores já devem ter exposto para eles essa motivação também, que eles continuam ali firme e forte ali no trabalho remoto. E a desvantagem ali é o crescimento. Quanto mais cresce a empresa, mais difícil fica o controle. Mas tudo é um ajuste, né? Então, ali é o que a gente já citou também. É uma grande quantidade de funcionários, de colaboradores. Então, consequentemente, a administração é bem maior, tem que ter um controle maior. Mas, como ele mesmo disse, tudo é um ajuste, né?
Isso aí deve ser ajustado, deve ser administrado, mas tudo no final dá certo, com uma boa administração. A gente também perguntou para ele como os gestores podem promover uma cultura organizacional forte e coesa em equipes remotas. Ele respondeu, por estarem sempre alinhados e que é o que se espera deles, é ter um bom relacionamento com toda a equipe e saber controlar e cuidar dos processos. Isso aí, gente, para toda empresa, independente se ela for remota ou não, a gente sabe que isso é um ponto muito crucial, né? Então, ali no remoto não faz diferente, não é diferente, né? A gente vê que é comum isso, todas as empresas precisam dessa boa administração, relacionamento com a equipe, o senso mesmo de liderança, né? Por parte do líder. Então, a gente vê ali que no remoto não deixa de ser uma questão muito importante. Vou ali nas últimas duas que a gente fez para eles também. A gente perguntou quais são os principais desafios enfrentados por equipes que trabalham remotamente e como podem ser superados. Então ali ele respondeu que entender o que se espera deles todo dia, entender a cultura da empresa, podem ser superados seguindo à risca processos e o que está exposto no plano de trabalho de cada um, que também não é diferente do trabalho tradicional, né? Vamos falar trabalho tradicional, porque é o que a gente ficou acostumado por muitos anos, mas que hoje vem mudando, né? Mas em todas as empresas hoje em dia, é cada um entender o que é necessário, cada um entender do seu trabalho, colocar em prática aquilo que foi acordado, aquilo que é o seu plano de trabalho, e aí tudo dá certo. A próxima a gente já falou ali no começo, porque estava ligada com uma outra pergunta. E a última é quais são as melhores práticas para manter a produtividade e a colaboração em equipes remotas. Então ele colocou ali acompanhar de perto as entregas, saber o que está sendo feito e como está sendo feito. Então eu acredito que esse tipo de trabalho ele exige muitos relatórios, né? Porque como ele não tem aquele acompanhamento de perto, presencialmente, eles precisam ter um acompanhamento assim por formas de relatórios para expor mesmo o que está sendo feito, se houve ou não uma dificuldade, se precisar de um prazo maior ou de um prazo menor. Então ali eles, através, acredito, de relatórios ali por semanais ou até mensais, eles conseguem entender como está a visão até do colaborador e o colaborador entender a visão ali do seu líder, né, para manter o ambiente de trabalho controlado e a produção em dia. Então aqui, queria também deixar um pouco para vocês, né, que para ter uma boa administração no trabalho remoto, existem pontos assim que são cruciais, eles são indispensáveis e então ali, como a gente já havia abordado no slide anterior, ali a gente se baseou, né, conforme as perguntas e as respostas que a gente teve, que a definição de expectativas claras é um ponto-chave, né, para o trabalho remoto dar certo, para ser um trabalho que tenha os seus objetivos alcançados. Uma comunicação eficiente, depois dessas respostas, a gente teve essas conclusões, que uma comunicação eficiente é indispensável, fornecer ferramentas adequadas. Então, a empresa tem que fornecer ao colaborador ferramentas que possibilitam ele entregar os resultados que a empresa precisa, né? Então, ele tendo as ferramentas necessárias, com certeza ele conseguirá entregar os resultados que foi exigido para ele. Outra coisa também é estabelecer horários flexíveis, como a gente viu ali na pergunta, né? Que tem mães que tem uma rotina corrida, então essa questão do horário ser flexível para elas é muito bacana, né? Que elas conseguem dar conta do seu serviço de casa, do seu serviço com seus filhos, a questão de escola, tudo isso, e também conseguir ter a sua independência ali financeira, né? Outra coisa também que, para finalizar, é promover cultura organizacional forte. Então, manter a cultura da empresa através de reuniões virtuais, que foi o que a gente falou lá no começo, que existem muitas plataformas que hoje oferecem essa possibilidade de reuniões virtuais, eventos sociais online e também o reconhecimento desses colaboradores, né? Porque a gente sabe que entregar coisas com prazo, às vezes um prazo bem curto, então às vezes é difícil, não é fácil. Então, eles precisam ser reconhecidos, esses colaboradores, para motivar eles a cada dia mais, né? A gente sabe que a gente que trabalha, a gente precisa de motivação para querer cada dia estar melhor, cada dia produzir mais. Então, isso é indispensável também para o colaborador se manter firme ali e a cada dia melhorar mais. Aqui no último slide, né? Basicamente, é um resumo do que eu já expliquei aqui para vocês, que após esse formulário a gente conseguiu identificar as necessidades, né, e os setores que precisavam de melhorias. E aí foi criado, né, esse fórum
para debates e troca de experiência para a gente realmente entender como que funciona, porque aqui do nosso grupo, uma integrante apenas tem participa desse trabalho remoto, né? As outras duas, que no caso é eu e a Franciele, a gente trabalha em escritório tradicional, então a gente conseguiu entender bastante como que funciona, a gente conseguiu compartilhar ali vivências, experiências, e foi bem bacana. A gente fez também a disponibilização de cursos, compartilhamento, porque a gente também quis, através deste projeto, passar para a empresa também dicas. A gente fez esse slide também para estar compartilhando com eles, para eles verem, né, como é importante, principalmente a relação com o colaborador, passar para eles uma visão, uma perspectiva, né, de crescimento para eles. Então, assim, foi muito significativo para a gente como alunos, né, para desenvolver esse tipo de temática, que foi a minha primeira vez, pelo menos, que eu desenvolvi esse tema. E também para a empresa, acredito que foi muito vantajoso também, porque a gente trouxe diversos aspectos que às vezes não são olhados detalhadamente, né? Então a gente trouxe essa oportunidade deles de estar realizando algumas mudanças necessárias, né? E abrindo caminhos para novas oportunidades, novas visões aí, para ter o sucesso no trabalho remoto que eles escolheram como principal inspiração, como principal forma ali de agradar o seu cliente, de entregar o que o cliente precisa, até porque eles são um escritório de contabilidade, então eles precisam entregar aquilo que o cliente necessita. E essas alterações aí, essas mudanças, né, essas melhorias, podem proporcionar isso para eles. Qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês. Se ficou alguma coisa que não deu para vocês entender, às vezes não foi explicado com tanto detalhe, a gente está à disposição de vocês e a gente agradece por toda a atenção. Espero que a gente tenha passado um pouco do que a gente aprendeu nesse projeto que a gente esteve desenvolvendo e qualquer dúvida a gente está aí para estar esclarecendo para vocês. Muito obrigada, tchau, tchau.